Shalom, shalom. O assunto oração em línguas é um assunto muito amplo. É um assunto tão amplo, tão profundo, que um dos maiores profetas da atualidade sobre esse assunto é o pastor americano Dave Robertson, que escreveu um livro chamado O Andar no Espírito, Andar no Poder. E esse livro tem, se eu não me engano, mais de 480 páginas, para você ter uma ideia de quantos assuntos podem ser explorados dentro desse assunto de oração em línguas. E hoje eu quero falar para você o mistério das línguas estrangeiras, que está aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 7. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Passaram-se e pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então veja bem, no dia de Pentecostes, os discípulos de Cristo estavam reunidos, 50 dias aproximadamente após a ressurreição de Cristo, que foi na época da Páscoa, e eles estavam orando e buscando, aguardando que se cumprisse a promessa do Espírito Santo. E de repente veio do céu um vento, um som de um vento impetuoso, e eles receberam variedades de línguas espirituais ali. E dentre essas variedades, que é um assunto bem amplo, podem ter vindo ali línguas para interpretação, línguas para edificação, mas também receberam um dom de línguas, uma ramificação do dom de línguas, que é o dom de línguas estrangeiras. E como é que funciona esse dom de línguas estrangeiras? É o seguinte: a pessoa fala em línguas, fala sons espirituais através da sua boca, e conforme ela vai falando sons espirituais, de acordo com a situação, quem estiver ouvindo vai ouvir inglês, vai ouvir francês, vai ouvir mandarim, vai ouvir a sua língua natal. Então, Deus permitiu que esse poder fosse liberado para a igreja, porque naquela época de Pentecostes, naquela festa de Pentecostes, haviam estrangeiros, pessoas de várias regiões do mundo, e era necessário que o evangelho fosse pregado. Então, aqueles homens, discípulos de Cristo, começaram a falar na língua deles e falar em sons espirituais, movidos pela glória de Deus, só que o povo inteiro começou a entender as palavras proféticas do evangelho, cada um com a sua tradução simultânea. Isso é um mistério muito forte, que eu já pude experimentar uma vez na minha vida. Eu trabalhei em uma empresa e eu era novato na empresa, eu era assistente de uma diretora, que era uma pessoa muito capaz, mas ao mesmo tempo muito exigente, muito ativa no seu trabalho. E confesso que naquela época eu tinha muito medo daquela diretora, daquela doutora. Hoje eu me dou muito bem com ela, gosto muito dessa pessoa. Foi uma mentora na minha vida. Mas eu era um garoto novo, recém-empregado, assistente dela, e um dia ela me deu uma ordem, quebrou um equipamento. Eu era funcionário de uma clínica médica e quebrou um equipamento, quebrou o tomógrafo daquela clínica. E ela falou para mim assim: Ricardo, eu vou sair para almoçar e você liga para o doutor Marcos Bassotti, você liga para ele e manda ele resolver o problema do tomógrafo. Quando eu voltar eu quero esse assunto resolvido. E ela saiu para almoçar e deixou o número do telefone na mesa dela. Quando eu olhei para o número do telefone, eu achei aquele número do telefone meio esquisito. Nunca tinha visto um número daquele. Mas eu liguei. E quando eu liguei, atendeu alguém falando em inglês. Eu não entendo nada de inglês. Hoje eu entendo até um pouquinho, mas naquela época eu só sabia que era inglês porque algumas palavrinhas que a pessoa falou lá, e eu falei: poxa, isso é inglês. Mas eu fui tomado de um pânico, porque eu tinha que resolver aquele problema. E como eu era cristão naquela época, eu fui tomado de um pânico e com o telefone aqui, eu comecei a falar em línguas. E comecei a falar em línguas. E de repente eu escutei a voz daquela moça parar, que me atendeu, e um homem começar a falar comigo, e eu continuei falando em línguas e desliguei o telefone assustado.
Um tempo depois, 2 dias depois ou 3 dias depois, aquela diretora veio na minha direção e falou assim: Ricardo, muito obrigado pelo trabalho que você fez. Dr. Marcos já falou que vai resolver o problema do tomógrafo. Ele mandou agradecer pela sua ligação, você foi muito gentil. Então olha só que interessante. Eu não sabia que eu tinha falado nada ali, mas o Espírito Santo, ele usou a minha boca e resolveu aquela situação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então eu queria compartilhar com você hoje sobre esse mistério. Quem sabe um dia você vai precisar usar desse dom. Sabe que existe, busque no Senhor e você vai receber. Amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, te convido a participar do nosso canal, se inscreve aí embaixo, dá uma curtidinha, comenta algo e compartilhe com alguém. E eu quero te abençoar no nome do Senhor Yeshua, Jesus o Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.